Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 89, 14, que diz assim: Justiça e juízo são o fundamento do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que sabe te clamar, andará o Senhor à luz do seu rosto. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor hoje, Ele traz uma palavra de alerta, aleluia, Jesus, tanto para a minha vida quanto para a sua vida, aleluia, Jesus. Aqui a palavra vai nos dizer, aleluia, Jesus, sobre a justiça e sobre o juízo, aleluia, Jesus. Então, antes que venha o juízo, venha primeiro a justiça. E para que nós possamos entender, irmãos, a gravidade disso, eu digo para vocês que o Senhor me mostrou o seguinte, que quando, aleluia, Jesus, a gente deixa de obedecer, não lendo a palavra, vivendo a nossa vida, orando de vez em quando, hora quando levanta, hora quando dorme, é aquela correria o dia todo, e pensamento sem fazer isso, sem fazer aquilo, e não sobra um tempinho, e a mente está bem longe, e se ocupa com um monte de coisas, e não lê a palavra. Não tira sequer uma horinha por dia para louvar, para orar e para ler a palavra. Então, irmãos, o que o Senhor me deu a entender e até me mostrou em sonhos é o seguinte: o quanto a justiça dele virá sobre nós, sobre aquele que não lê a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, ó, eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado. Mas independente do chamado que você tem, se você é levita, se você é porteiro, se você limpa a igreja, não importa, você tem que conhecer a palavra. Você é servo, você precisa ler a palavra para conhecer a palavra e salvar almas para Jesus. Porque se a gente não lê a palavra, irmãos, de repente aparece uma pessoa no nosso caminho, o que você vai falar para essa pessoa? Qual é a palavra de esperança que você vai ter para falar para essa pessoa se não lemos a palavra? Aleluia, Jesus. Eu digo nós assim porque muitas vezes eu falho também, irmãos, sabe? Porque nós somos falhos, nós vivemos pela misericórdia do Senhor. E eu digo para vocês agora a consequência de nós desobedecermos o Senhor e não ler a palavra. Vamos entender um pouco a justiça de Deus. A justiça de Deus, aleluia, Jesus, quando você tem uma causa na justiça, você está esperando que Deus te dê vitória nessa causa, que está nas mãos do advogado, está nas mãos do juiz, e você ora, e parece que não vem, aleluia, Jesus, a tua vitória. Sabe por que disso? Porque isso se chama justiça. Deus está fazendo justiça, mas acontece o seguinte, que você está desobedecendo, não lendo a palavra. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente entende o seguinte, que a aposentadoria está demorando por vir, porque não obedece, não lê a palavra. Aquele dinheiro que está preso lá na mão do juiz da justiça não vem, sabe por quê? Porque você não está cumprindo a justiça de Deus, que é ler a palavra. Muitas vezes, irmãos, o que acontece? Uma pessoa vem na sua casa, coloca o olho de inveja
e você não tem a proteção de Deus. Aquela inveja vai começar, primeiramente, se você tem plantas, vai começar a morrer as suas plantas. E depois a inveja, ela vem para trazer discórdia, para trazer briga dentro de casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa. Por quê? Porque você não leu a palavra e a bênção, a proteção de Deus é através da justiça. Ele está agindo com justiça. Ele vai agir com justiça com aquele que obedece ele, que lê a palavra. Então aquele olho gordo, aquele olho de inveja, vai sim entrar na sua casa. Porque não está lendo a palavra, para vocês entenderem a justiça de Deus. A justiça de Deus é te defender contra o olho gordo, contra o invejoso. Por quê? Porque não lê a palavra. Mas se você lê a palavra, nada vai te tocar. A inveja não vai atingir você. A palavra contrária, que são palavras malditas contra nossas vidas, não vai nos pegar. Aquela aposentadoria vai sair, aleluia Jesus. Então, irmãos, eu digo assim, ó, para aquele que tem um chamado de Deus e tem que fazer a obra de Deus, aleluia Jesus. A justiça de Deus também é dar o dízimo, aleluia Jesus, porque está na palavra. Só tem igrejas que não recebem dízimo, recebem só ofertas, mas amém? Mas aquelas que recebem, aleluia Jesus, é juízo de Deus. Você tem que cumprir sim, aleluia Jesus, o que o Senhor deixou para a sua vida, aleluia Jesus. Então tudo, irmãos, é a justiça de Deus. E se a gente não obedece o Senhor, ainda mais você e eu que temos o chamado para sermos pregador da palavra, aleluia Jesus, como que nós vamos salvar almas para Jesus? É como se, eu vou deixar bem claro assim, se você não estiver entendendo, é como se o Senhor dissesse assim, ó, lê a palavra, faz para mim, lê a palavra, prega a palavra, ganha almas, faz para mim, que eu faço para você. Eu libero aquela causa na justiça, eu te abençoo quando você querer comprar alguma coisa. Aí o Senhor já passa na frente, já abrindo as portas, para você conseguir aquele aluguel que você quer, para você conseguir aquele empréstimo, para você fazer a sua casa. E vocês estão entendendo, irmãos, a gravidade, aleluia Jesus, de muitas vezes a gente não tem, aleluia, a proteção de Deus. Nós que somos servos de Deus, por quê? Porque se você não lê a palavra, você não vive a palavra. Como que você vai viver a palavra se você não conhece ela? Se você sabe que não pode roubar, você não vai roubar. Mas se você não tem conhecimento que você não pode roubar, que você não pode mentir, aleluia Jesus, você vai fazer sim, porque você não sabe ainda. Mas o juízo de Deus virá sobre aqueles que não obedecerem à palavra de Deus. A palavra mesmo será juiz contra a minha vida, contra a sua vida, se nós não fazermos a vontade de Deus. Então, irmãos, eu peço que vocês reflitam muito bem sobre isso. Às vezes, muitas coisas difíceis estão acontecendo na sua vida, as coisas não andam para frente, as promessas não acontecem, aleluia, Jesus, por quê? Porque não lê a palavra. Então, irmãos, essa é a direção que o Senhor trouxe para a minha vida e para a sua vida. E se você concorda, irmãos, se você está nessa situação, se você está enfraquecido, deixa seu amém, deixa seu pedido de oração que eu estarei orando pela sua vida, amém? Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.